promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, Senhor Jesus. E nós sentir a tua presença em nosso meio. Queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando esse culto e esteja conosco até o fim. Peço que esteja abençoando a palavra, o resto dos louvores e todos que estão nos assistindo. Por isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Fraco, forte, não te desanime.
Pode ligar o microfone lá. Graças a Deus. Vamos orar? Pai eterno, todo soberano, todo poderoso Deus, Senhor, na tua presença nós entramos e clamamos, Senhor, o perdão. Pai, em nome de Jesus, quebra todas as cadeias em nós, Senhor, quebra todas as correntes, nos traz a libertação. Senhor, nos dê um novo ânimo, renova o primeiro amor, a vontade de te servir, Senhor, em espírito e em verdade, de te buscar, de colocar à disposição do teu reino, Senhor, de fazer, Senhor, o teu evangelho crescer, Pai, de levar a tua palavra aos outros, às vidas necessitadas, Senhor. Desperta-nos, Senhor, porque muitas vezes estamos dormindo, Senhor, no meio das nossas atividades, mas precisamos do fogo do Espírito Santo para nos aquecer, Senhor. Queimar todo o mal e nos aquecer, Senhor, nesse tempo de frieza espiritual que vivemos, Senhor. Haja, Senhor, na nossa vida conforme o teu querer, Pai. Desperta-nos, Senhor, aviva a tua obra no meio dos nossos dias, como está escrito na tua palavra, Senhor. Renova a comunhão contigo, Pai. Abre os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua santa voz, para ter intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, renova-nos na tua presença, porque precisamos de ti, Senhor, somente. Em ti espera a nossa alma, Senhor. Em mais ninguém a não ser no Senhor. Por isso invocamos a ti, Senhor, que é digno de ser louvado, digno de ser buscado, Senhor, e é a ti que nós clamamos, na certeza de que o Senhor nos ouve. E clamamos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vou pedir que o André esteja atento isso aqui, porque ele vai apagar e daqui a pouco, no finalzinho, a gente vai precisar, tá? Eu vou chegar pra cá, porque senão ele vai ficar aqui na frente da Bíblia, né? Aí fico pra cá, fica melhor, né? Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre fé, não é? Vamos falar uma coisa, irmãos, o ciclo da fé. A gente já ouviu falar do ciclo do café, não é? No Brasil, mas agora a gente vai ver aqui na palavra, vamos estudar a palavra de Deus falando sobre a fé. E no finalzinho a gente vai falar o ciclo da fé, a gente vai ver o que é isso, amém? Então vamos lá, eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Vai ser só no finalzinho que a gente vai precisar. Já está no coisa da beleza, no Facebook. Hebreus 11, nós vamos ler os versículos 6 e 7. Amém? Hebreus 11, versículos 6 e 7. E está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, como vê, a gente vai falar hoje sobre a fé. Mas esse texto fala também de um homem, que é Noé. E essa passagem a que se remete aqui está em Gênesis. E nós vamos dar uma olhadinha. Gênesis 6. Nós vamos ler Gênesis 6, dos versículos 13 ao 22, tá? Gênesis 6, do 13 ao 22. E aqui está falando de Noé. Na verdade, antes de ler Gênesis 6:13, vamos ler Gênesis 6:9, porque fala muito bem, né? O 8 e o 9, Gênesis 6, 8 e 9, fala muito bem quem era Noé. Olha só, Gênesis 6:8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então esse era Noé, né? A palavra fala de Noé. Obrigada. Noé, então, a gente vê que primeiro, ele achou graça diante de Deus. Esse termo, achar graça, não é que está achando, né, engraçado, não. Achar graça aqui está falando no sentido até de se humilhar, se prostrar diante de Deus. Então ele achou graça porque ele era humilde diante de Deus e ele alcançou o favor do Senhor, né? E aí fala que, né, eis a história de Noé. Como é que é a história de Noé? Como é que se resume a história de Noé?
um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E por que é importante falar isso? Porque se a gente ler um pouquinho antes do versículo 8 e 9, dos versículos 8 e 9, a gente vê como eram os homens contemporâneos a Noé. Lá no 5 está escrito: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Noé era cercado de pessoas más, malvadas, né? E aí um coração ruim, um coração com desígnio ruim, né? E aí a gente vê que no meio dessa geração toda corrompida surge Noé, né? Então, como que a gente resume Noé? Como que aprove ao Senhor colocar aqui na história de Noé? Quem era Noé? Um homem justo, íntegro entre os homens contemporâneos a ele, e era um homem que andava com Deus, né? E o que é íntegro? Significa que era honesto, irrepreensível, ou seja, ninguém tinha isso aqui para falar dele, porque ele era irrepreensível, ele era honesto, incorruptível. Né? E ele andava com Deus. E o que é andar com Deus? Caminhar com Deus, ou seja, dia após dia ele tinha comunhão com Deus. Então andar com Deus, né, quando a Bíblia fala que alguém andava com Deus, você andava, ou seja, você está sempre na companhia daquela pessoa, não é? Você está sempre junto, em comunhão. E não era assim no seu dia a dia, né? Então vamos ver dos versículos 13 ao 22, que foi o que eu tinha pedido antes para lermos, né? Está escrito assim no 13: então disse Deus a Noé, ou seja, a gente viu a situação de como estava a terra naquela época, né, de todos os homens contemporâneos a ele, como ele era, e o que Deus falou com ele, olha só. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a terra, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás 300 côvados, será o comprimento de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma cobertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para a conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Então, a gente vê aqui um pouquinho de quem era Noé, né? Ele era um homem íntegro, justo, né? Ele andava com Deus, era irrepreensível e obediente, porque aqui a gente vê que, versículo 22, assim fez Noé, conforme tudo que Deus ordenou. Então, além de tudo, ele era obediente a Deus, né? E aí a gente vê, né, que essa comunhão de Noé garantiu a ele a salvação dele e da família dele. Essa comunhão que ele tinha, essa intimidade, né? Então, essa intimidade que ele tinha foi suficiente para ele ter comunhão com Deus, para saber acerca do futuro. Ou seja, Deus revelou a ele o que iria fazer, o que iria acontecer. E também falou o que ele deveria fazer. Então Deus falou, olha, eu vou fazer isso, eu vou destruir toda a terra. O que você tem que fazer? Eu vou te instruir. Você vai fazer uma arca assim, assim, assim. E ele foi e obedeceu, né? Então, quando nós temos, né, buscamos a intimidade com o Senhor, buscamos uma caminhada com Deus, andar com Deus no nosso dia a dia, né? Isso significa o quê? Que nós vamos conseguir uma intimidade com o Senhor, ao ponto de que Ele vai nos mostrar coisas que vão acontecer, que Ele vai fazer.
E ele consegue nos dar entendimento disso. E também ele nos direciona no que nós devemos fazer nessas situações. Graças a Deus, né? Isso também quando nós somos humildes e tementes a Deus. Quando temos reverência, né? Esse temor, né? Que está lá em Hebreus, que nós lemos em Hebreus, né? Aqui Hebreus 7, fala que ele era temente a Deus. Ou seja, reverente, ter reverência, não é? A Deus. O que é ter reverência? Hoje em dia é assim, interessante porque os costumes vão mudando muito, né? E às vezes a gente não tem uma noção muito bem, talvez alguns jovens às vezes não têm noção exatamente do que seria reverência, o que é respeito, né? É uma visão diferente. Eles entendem respeito às vezes de uma visão mais, né, pessoal. Então vamos lá, né? A reverência, ela é um respeito profundo, um modo respeitoso de cumprimentar em que se inclina para a frente ou se ajoelha, se dobra e demonstra respeito e humildade diante de alguém. Então, quando eu reverencio a Deus, eu me prostro diante dele, não só com o meu joelho, mas o meu coração se prostra diante de Deus, reconhecendo que ele é muito maior e eu respeito tudo aquilo e honro tudo aquilo que ele é. Né? Então eu estou reverenciando, né? E a Deus. E aí, o que acontece? Mas a Bíblia não fala em Hebreus que ele era só temente a Deus, mas também que ele era obediente, ou seja, ele preparou a arca, ele aparelhou a arca para a salvação da sua casa, conforme Deus ordenou. Né? Então, a gente vê que a obediência de Noé, ela chegava a ultrapassar até a lógica humana. Porque, humanamente falando, né, se alguém falasse, até então, nunca tinha chovido na terra. Nunca. Né? E aí, quando Deus fala que vai vir um dilúvio, que ia chover e aí a terra ia alagar, nunca ninguém tinha ouvido falar isso. Né? E ele, o que ele faz? Ele entendeu, obedeceu. Apesar, né, então a fé, aqui no começo de Hebreus 11, né, fala: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Por isso que Noé é um exemplo de fé, porque ele nunca tinha visto chuva, nem se sabia o que era um dilúvio, mas ele obedeceu por fé, pela fé, e pela fé, pela obediência, ele salvou a família. Né? Então, é interessante, né, que a mesma arca que salvou Noé, né, ela condenou a geração. Né? A gente vê aqui, Hebreus 11, 7, né, no finalzinho, fala assim, né? Vou ler o versículo 7 todo. Pela fé, Hebreus 11, 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo reverente, ou seja, temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Por que ele condenou o mundo? Né? Porque a maldade já estava espalhada sobre a terra. Né? E o Senhor já tinha determinado um juízo. Não é? Então, o que acontece? A obediência dele fez com que ele entrasse na arca. Mas alguém mais naquela geração quis ter essa intimidade com Deus? Alguém mais naquela geração quis ser temente, obediente a Deus? Não. Então, com isso, a obediência dele se destacou, né, no meio de uma condenação, ou seja, o mundo foi condenado. Né? E aí nós vemos assim, né, que no Gênesis 6, 18, né, naquele trecho que nós lemos, fala uma coisa muito interessante, que eu quero que a gente preste atenção. Quero te convidar a abrir aí, voltar, né? Gênesis 6, 18, fala assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então o Senhor estabeleceu com Noé, né, um pacto, uma aliança. Né? E as bênçãos dessa aliança alcançou toda a família. Os filhos, as mulheres dos filhos, ali não fala se tinha netos, mas se tivesse, teriam sido também. Né? Então, os que não tinham fé e não andavam com Deus,
Deus não fez aliança com eles e eles não foram salvos. Mas Noé, que tinha uma aliança com Deus, que era fiel a Deus, era temente a Deus, Deus fez uma aliança, né? Então não foi Noé que fez uma aliança com Deus, foi Deus que fez uma aliança com Noé, né? Propôs essa aliança a Noé e ofereceu essa aliança a Noé, né? E o que isso tem para nós hoje? E hoje, né? Irmãos, hoje Deus também estabelece uma aliança com a gente, né? Deus oferece essa aliança dia após dia. E quando foi, né, o primeiro oferecimento dessa aliança? Está em Mateus. Está em Mateus, deixa eu falar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, que eu anotei tanta coisa. Bom, eu não vou achar aqui o texto, mas está assim, Mateus, na Santa Ceia, né, Mateus 20, lá no finalzinho, né? Não sei que eu acho que é versículo 11, mas é 20 e alguma coisa. Que eu não anotei aqui, eu só anotei o escrito. O Senhor, na Santa Ceia, ele predisse o sacrifício dele na cruz e ele falou assim, ele propôs uma nova aliança. É o quê? Este é o meu cálice de uma nova aliança, né? Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança, né? Que é vertido por vós. Em Coríntios também, capítulo 11. Né? Isso, Coríntios 11, obrigada. Então, nós vemos aí essa nova aliança. Nós não temos a aliança de Noé, embora a aliança de Noé até hoje seja lembrada, porque o Senhor disse que colocaria no céu uma aliança, que é o arco-íris, né? E toda vez que viesse, para que nós lembrássemos que a terra não seria mais destruída por dilúvio. E aí, no Novo Testamento, nós temos uma aliança também, a nova aliança com o Senhor. Essa aliança foi predita, agora sim, em Jeremias 31, 31. Em Jeremias 31, 31... está escrito assim, olha só. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então o Senhor prometeu lá no Antigo Testamento que estaria fazendo uma nova aliança conosco, né? E essa nova aliança se cumpriu em Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, né? Foi essa nova aliança que o Senhor firmou. Essa aliança ela está de pé até hoje. Mas, assim como Noé, o Senhor fez uma aliança com Noé, mas o mundo estava debaixo de condenação. Hoje a mesma coisa. Nós temos uma aliança com o nosso Deus, nós temos uma aliança com Jesus, né? Um dia, né, nós nos chegamos a Deus, cremos, né, acreditamos, né, tivemos fé de que Ele existe, nos achegamos a Ele, né? E aí o que aconteceu? Nós fomos salvos. Né? E aí ele fez conosco... Mateus 26, 28. Obrigada, Mateus 26, 28 que está falando, muito obrigada. Então, ele fez conosco essa aliança, né? E aí, olha que coisa maravilhosa, Jesus propôs essa nova aliança para mim e para você. Quando no comecinho, não sei se vocês lembram, quando eu comecei a palavra, a gente leu sobre a história de Noé, né? Então o Senhor olhou para Noé e o que ele viu? Noé era um homem íntegro e justo. E Noé andava com Deus. Essa é a descrição de Noé. E aí Deus propôs uma aliança. O sacrifício de Jesus na cruz também é uma proposta de uma aliança para nós, para mim e para você. Não é? Que Jesus fez na cruz. Ele derramou o seu sangue, né, e entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por nós. Mas será que quando o Senhor olha para mim e para você, e Ele vai descrever a nossa história, será que Ele vai descrever como Noé? Vai falar, olha, João é um homem íntegro e honesto, né? Irrepreensível, ele anda com Deus. Né? Daniela é uma mulher íntegra e irrepreensível, ela anda com Deus, né? Maria, assim vai, todos. Né? Será que quando Jesus olha para nós, será que ele pode descrever cada um de nós dessa forma? Né? Então, ele pode dizer que nós somos justos e íntegros em meio aos nossos contemporâneos? Se você for olhar aí o mundo, as pessoas que vivem no mesmo tempo que nós, será que nós temos tido um andar com Deus diário, como Noé? Né? Será que temos sido tementes, né? E temos fé, como Hebreus 11 diz? Né? Será que podemos ter certeza de que somos herdeiros da justiça que vem da fé, como está escrito aqui em Hebreus 11, 7? Né? Então, a gente precisa meditar nisso.
E para isso eu quero convidar a voltar um versículo, que é Hebreus 11:6. Olha só. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Agora eu vou pedir o André, se possível, para mostrar ali na câmera isso aqui, né? Irmãos, olha só, eu estava meditando nesse texto e eu fiquei lendo e relendo. Hebreus 11:6. De fato, ele vai pegar aí, tá? A imagem vai ficar meio ruimzinha, mas ele vai colocar aqui para vocês verem, tá? Pode aumentar a tela, botar ela toda, né? F5. Então, olha só, esse versículo fala sobre o ciclo da fé. Por quê? Olha, eu vou reler o versículo. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Então, olha só, como é que começa? A pessoa se aproxima de Deus. Se ela se aproxima de Deus, ela crê que Ele existe. Ela tem fé. Então, olha só, o ciclo. Aproxima de Deus, crê que Ele existe. Se crê que Ele existe, ela tem fé e o busca. Se ela tem fé e o busca, ela agrada a Deus. Se ela agrada a Deus, Deus é galardoador dos que o buscam. Então, e Deus é galardoador de quem se aproxima dele. Então, vira um ciclo. Eu me aproximo de Deus, creio que Ele existe, tenho fé, busco a Ele, agrado a Ele, Ele me galardoa, Ele me abençoa. Ele abençoa por quê? Porque eu me aproximo dele e aí vai. Aí eu creio nele, tenho fé que Ele existe, busco. Então, isso vira um ciclo, é o ciclo da fé. Viu que maravilha? Amém? Pode botar. Então, irmãos, olha que maravilha. Agora, vocês viram que o ciclo da fé, ele faz o quê? Ele faz um círculo. O círculo, ele remete a quê? A aliança. Olha que maravilha. O círculo da fé, ele faz um círculo e o círculo remete à aliança. A aliança não tem fim. É a nova aliança que o Senhor propôs para nós, em Jesus Cristo. Então, isso é muito profundo, realmente é para a gente meditar. Não é? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Em que se baseia a nova aliança que Jesus propôs na cruz? Está aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer no sacrifício que Jesus... Né? Então, eu me chego até a cruz, eu me chego até os pés da cruz, Jesus. Por quê? Porque eu creio que Ele existe, que foi real, que Ele fez por mim é real e Ele está vivo, que Ele ressuscitou. E se eu creio que Ele ressuscitou, né, eu tenho fé nisso, eu o busco. Se eu busco e eu tenho fé, eu agrado a Deus. Se você, eu estou falando eu, mas eu e você, não é? Se nós agradamos a Deus, a palavra aqui está falando que Ele é galardoador, Ele é abençoador de todos os que o buscam. Então, se você busca a Deus, você já vai ser abençoado. E aí, se você é abençoado, por que você é abençoado? Porque você se aproximou de Deus. Então, se você se aproximar de Deus, volta tudo de novo. É o ciclo da nova aliança. Ou seja, em Jesus nós temos direito a essa nova aliança, né? Para todo aquele que se aproxima. Agora, essa aliança é para quem? Para quem se aproxima. Quem está longe não tem aliança, né? Quando você, olha só, olha o mistério, o mistério. Quando você se casa, você faz uma aliança com a pessoa. Em geral, hoje em dia as coisas estão meio diferentes, né? Mas em geral, se você, né, em regra geral, você se casa... Você vai morar junto com essa pessoa, você está próximo, você vai ter comunhão todos os dias com essa pessoa. Na verdade, pela palavra, você é até um só. Você se torna um com essa pessoa. E quando nós aceitamos Jesus, nós nos aproximamos dele, né? Nós nos aproximamos dele, nos tornamos, aceitamos Jesus, fizemos uma aliança com ele, nos tornamos um, né? Tanto é que fala, um só Deus e Pai, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai, uma só fé, né? Como é? Um só rebanho, um só pastor, um só batismo, um só Deus e fé. Um só Deus e uma só fé, não é isso? Está escrito lá, Paulo falou sobre isso. Então, irmãos, isso é a nova aliança. Está entendendo? Que o Senhor tem para você e para mim. É esse ciclo, ou seja, o diário, a aliança diária. É todos os dias ela vai se renovando, porque todos os dias eu preciso me aproximar de Deus, crer que Ele existe, crer que Ele buscar, ter fé, crer que Ele é galardoador se eu buscar, que Ele vai me abençoar. E aí eu vou me aproximando cada vez mais dele e isso vai crescendo, né? Essa aliança vai aumentando, né? Então, nesse momento, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não se aproximou de Deus, se você não tem tido intimidade com Deus, se você não está ouvindo o Senhor falar com você,
né, através da sua santa, maravilhosa palavra, né? Esse convite está de pé, né? Está escrito em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de vinde a mim, de Jesus, é para todos, e ainda está de pé, não tem data de validade, né? Não expirou. O Senhor, ele está com o convite, com a mão estendida, vem a mim, vem, né? Vem a mim. Então, esse é o convite nessa hora, né? Venha a Ele, creia que Ele existe, né? Aproxime-se de Deus. A Bíblia também fala assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, né? Então, ele tem esse convite diariamente para que a gente tenha fé, para que a gente seja temente, reverente a Deus. Ter temor é ser reverente, ter respeito pelas coisas de Deus, não é chegar diante de Deus de qualquer forma, mas é com reverência, com temor, crendo que Ele é o Senhor Todo-Poderoso e galardoador de todos os que o buscam, né? Ser obediente à palavra, para isso a gente tem que ouvir. Não é só obedeceu a Deus porque ouviu Deus falar. E só ouviu Deus falar porque andava com Deus diariamente, né? Então nós precisamos andar com Deus diariamente para ouvir o que Ele tem a dizer, para poder obedecer e para poder agradar, né? E caminhar com Ele, se aproximando a cada dia, não é? Quando a gente faz isso, assim como Ele fez com Noé, Ele nos instrui, Ele nos revela coisas que vão acontecer, mas Ele também nos instrui no que temos que fazer. Ele fala, como um amigo fala com o outro, ou como um pai fala com o seu filho, o que vai fazer, mas Ele também instrui, né, como você deve agir, né? Então, se a gente tiver essa comunhão, o Senhor vai nos orientar, porque Ele é fiel à palavra, né? Então, e mais do que isso, isso também traz bênçãos para a nossa casa, para a nossa família. Como a família de Noé foi abençoada, a nossa família também é abençoada. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tem essa promessa para nós, né? Então nós precisamos nos agarrar a essa família, a essa promessa, né? E a esse versículo. Tome por certo esse versículo na sua vida, né? Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, se torne galardoador e que se torna galardoador de todos os que o buscam. Observe que em momento nenhum fala sobre sentir. Aqui não fala sobre sentir, fala sobre agradar a Deus, né? Se aproximar de Deus, crer, né? E buscar. Não fala de sentir. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado assim, mas eu não sinto vontade. Você não precisa sentir vontade, você só tem que fazer, né? Todas as coisas da nossa vida, irmãos, todas não, mas em muitas situações da nossa vida, nós fazemos não porque temos vontade, mas é porque nós temos que fazer. Eu tenho certeza que você trabalha, nem todo dia você deve ter vontade de trabalhar, mas todo dia trabalha. Mesmo que seja em casa, talvez nem todo dia você tenha vontade de lavar a louça, mas tem que lavar, né? Nem todo dia talvez você tenha vontade de arrumar a sua cama ou arrumar a sua casa, mas a gente tem que arrumar e tem que limpar. É a mesma coisa no seu trabalho. A gente não precisa sentir vontade para fazer o que deve ser feito. E diante de Deus é a mesma coisa. Aí eu não sirvo a Deus porque eu não estou sentindo vontade. Você não precisa sentir vontade, você só precisa fazer. A partir do momento em que a gente toma a atitude de fazer para Deus, de seguir com Ele, de caminhar com Ele, de obedecer, Ele vai ser galardoador. E eu não vou fazer porque eu quero uma barganha, tá entendendo? Eu não vou falar, eu vou fazer para Deus porque eu vou ser abençoado. Eu vou fazer para Deus porque eu sei que esse é o meu chamado, né? Você sabe que é o seu chamado. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o seu chamado, meu chamado, todos nós, né? Então, quando nós cumprimos isso, não porque sabemos, porque queremos ser obedientes simplesmente, né? E queremos buscar a Deus, buscar a presença dele, não é? Ele sim, ele vem com a presença dele, ele é galardoador, ele mostra, ele revela, ele abre portas, né? Ele deixa as coisas fluírem, as coisas vão fluindo. E quando não fluem, você entende que é a mão de Deus mesmo te protegendo. Não foi porque era livramento de Deus. Não é maravilhoso a gente caminhar com Deus e receber tudo isso? E esse é o convite para você nessa noite. Se você ainda não experimentou, né, essa maravilha de caminhar com Deus, saiba que é possível no mundo de hoje, no dia a dia, nós caminharmos com Deus, buscarmos a Deus. E eu tenho certeza que Ele tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. Independente da situação em que você se encontre hoje, né, buscai a Deus enquanto se pode achar. Como diz aqui Mateus 11:28, vinde a mim,
Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está cansado, aflito da sua vida, das circunstâncias, venha a Jesus, né? Ele vai te aliviar. Ele não está falando, a situação pode até demorar a mudar, mas Ele vai te aliviar, né? Ele vai agir, Ele vai te conduzir, Ele vai mostrar o caminho que você deve andar. Amém? Vamos orar? Quero te convidar a fechar os olhos aí onde você está. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Pai eterno, todo-poderoso, Senhor, é diante do Senhor que nós estamos. E queremos te glorificar pela riqueza da tua palavra, por essa aliança proposta em Jesus Cristo, Senhor. Na cruz do Calvário para a nossa redenção e salvação. Senhor, e hoje nos aproximamos de ti, Senhor. Achegando a ti, Senhor. Buscando ao Senhor. Senhor, tendo fé que o Senhor existe. Tendo fé, Senhor, que o Senhor é Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Buscamos a ti, Senhor, em espírito e verdade, Pai. Crendo em que o Senhor é. Senhor, louvando pelo Deus maravilhoso, misericordioso e galardoador que o Senhor é. E cada dia mais queremos nos aproximar de ti, Senhor. E nos chegarmos a ti, e renovar nossa aliança com o Senhor, dia após dia, até a volta em que estivermos com o Senhor eternamente na glória dos céus. Pai, esse é o desejo do nosso coração e eu clamo por cada pessoa que está nos ouvindo, onde estiver, Senhor, seja em Iguaba, em São Paulo, Senhor, em Juiz de Fora, em Minas, em qualquer de São Paulo, Senhor, eu não sei o estado onde isso vai chegar, Senhor, em que lugar do país essa palavra chegará. Mas eu peço que a tua bênção, que eu sei que ela não tem medida nem distância, ela alcance a cada um, Senhor, cada lar, Senhor, cada pessoa, em nome de Jesus, que seja renovada, abençoada, receba porção de fé, em nome de Jesus, nessa noite, que seja renovada na fé, para que seja uma semana triunfante na sua presença, Pai, cheia da glória de Deus, da presença de Deus e do entendimento da tua vontade. Abre-nos o entendimento, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, Senhor, para entender o teu propósito, os teus planos e os teus caminhos e possamos ser instruídos por ti, Pai. Oramos, te glorificando e te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Onde você estiver, que o Senhor abençoe a sua vida, que você tenha essa fé no coração. Se você ainda não tem fé, leia, guarde esses versículos, ou mesmo necessário, escute novamente, essa mensagem vai ficar gravada, escute, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se deixe envolver pela palavra de Deus, para que a fé cresça no seu coração e você seja imensamente abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida. Na quarta-feira nós teremos o culto novamente às 7h30 e nós aguardamos por você. Que Deus te abençoe e uma ótima semana. A paz do Senhor.